Boa noite para todo mundo. Então, como é de praxe, vamos para o Novo Testamento. Eu digo praxe porque a gente está fazendo o estudo de Gênesis, mas quando o Glenn não pode estar aqui, eu costumo trabalhar um texto do Novo Testamento para que continue na mesma sequência nos textos do Antigo. Eu queria ler Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler do 1 até o 14. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer porque o Senhor se revelou a nós. Ninguém pode subir aos céus, Pai, e ninguém pode descer ao abismo, é o Senhor quem desceu. Pai, abre o nosso entendimento para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e em comunhão com o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor destruiu o muro da inimizade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor estava em Cristo nos reconciliando com o Senhor. Jesus nos chamou de amigos também, Senhor. Dá-nos a revelação do que é ser amigo de Deus, amigo Teu, Pai. E o quanto isso é precioso. Nos dê a graça de nos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende, que nos traz pesar, que nos traz dificuldade para seguir o caminho, Senhor, que é Jesus. E nos dê, Senhor, a alegria de andar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler dois textos. O primeiro, dois textos longos. Depois a gente vai tentar comentar um pouco sobre eles. O primeiro é Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler do 1 até o 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam cânticos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes,
e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que de toda a criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Mateus, capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 1. Isto, Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Tô com o bichinho do ran-ran. Bom, João Batista, nós já sabemos mais ou menos a história de João Batista. E dentro desse contexto aqui de religião e evangelho, João Batista é filho de um sacerdote e ele exerce o seu ministério profético no deserto, e ele exerce com uma vocação. Ele é quem vai fazer o meio de campo entre uma realidade do Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento em Cristo Jesus. Porque Jesus vai dizer que a lei e os profetas vigoraram, tiveram validade, valor até João Batista. Então, até João Batista, você tem o Velho Testamento vigorando. Mas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existia então uma distância muito grande. Então, havia necessidade de que Deus levantasse alguma pessoa que pudesse fazer a transição entre uma realidade e a outra. Isso é muito forte também nos nossos dias, porque quando nós estamos diante das relações e das proposições da religião, nós precisamos estar atentos com a distância que existe entre o Deus ensinado, adorado, cultuado pela religião e o Deus do Evangelho. Só que, normalmente, o Deus do Evangelho, ou Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
ele é chocante, ele provoca escândalo, ele não é facilmente digerido pela nossa cabeça, que foi treinada, que foi ensinada, que foi programada a atribuir a Deus uma visão religiosa de Deus e não se contentar com a revelação de Deus trazida na pessoa de Jesus Cristo. Para nós é difícil por causa da cruz e por causa daquilo que foi falado um pouquinho na semana passada, um Deus que se revela a partir da fraqueza, né? Um Deus que você, do ponto de vista humano, não consegue ver na cruz nenhum tipo de algo atraente ou algo que comunique sobre Deus. A cruz, pelo contrário, na nossa cabeça é algo que está no sentido oposto. Porque normalmente Deus ele é associado com o poder. Então tudo aquilo que é poderoso, que é glorioso, tudo aquilo que é grandioso, nós entendemos como uma manifestação de Deus e divina. A relação antiga com Deus, e mesmo no Novo Testamento, é uma relação de medo, a princípio. Todas as pessoas que, de alguma maneira, foram protagonistas de uma, ou personagem, pelo menos, de uma teofania, de uma manifestação de Deus, ficaram com medo, ficaram apavoradas. Porque a manifestação de Deus e a sua glória produzem em nós essa condição de pavor, de medo. Porque nós não conhecemos um caráter. Quando Moisés pede a Deus, dizendo assim, Senhor, deixa eu ver a tua face. E Deus diz assim para ele, eu não posso deixar você ver a minha face. Porque ninguém pode ver a minha face e continuar existindo. E então Deus faz uma proposta para ele, dizendo o seguinte, entra na fenda da rocha, eu vou proteger você com a minha mão, e eu vou passar toda a minha glória diante de você, mas você só vai me ver de soslaio, você vai me ver pelas costas, você vai ver um pouquinho. Porque Deus é ele é o eterno abis condictum, ele é aquele que foge das exuberâncias, ele é aquele que ama a discrição, como Provérbios vai nos ensinar. Ele é o Deus que ele poderia pular do pináculo, ele poderia ter nascido numa família importante do seu tempo, ele poderia usar o que ele quisesse, o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, e se impor como Deus. Simplesmente pelo fato de se revelar, por exemplo. Só que isso implicaria na total anulação nossa. Se Deus não dá espaço, a gente não tem condições de existir. Se Deus se manifesta com toda a sua glória, nenhum de nós aqui subsiste enquanto ser, enquanto personalidade. Nós abrimos mão dela, nós nos enchemos de medo e de pavor, nós colocamos a nossa cara no pó e dizemos assim, faz o que você quer. Nós não temos nenhuma consciência. Se Deus quisesse evangelizar o mundo, Deus faria isso com a maior facilidade, né? Ele não faz porque Ele é o Deus que expressa a cruz desde antes da fundação do mundo. A própria criação é um ato que revela a cruz. Nenhum de nós, do ponto de vista natural, normal, com uma cabeça terrena, cheia de pensamentos adequados, bons, sábios, dentro daquilo que nós chamamos de humanidade, gostaria de produzir algo para o seu próprio descontentamento. Nenhum de nós gostaríamos de criar nada, de desenvolver nada que de antemão nós saberíamos que aquilo vai custar a minha vida. Nenhum de nós gostaríamos de fazer, nenhum de nós gosta de fazer algo que vai lhe dar trabalho, problema. Nós evitamos essa realidade
das dificuldades e dos problemas, mas Deus é aquele que, em criando, sabe que vai precisar servir. Que, em criando, sabe que vai precisar experimentar na redenção desse algo a situação de deixar a sua glória, de abrir mão do seu poder, de abrir mão da sua divindade, de abrir mão de tudo. Então, a própria criação fala de um Deus que se expressa pelo serviço. E se expressa pelo serviço porque ama, porque ele não tem nenhuma necessidade. Ele é aquele que, quando vem se revelar a nós, diante daqueles que são seus alunos e que estão aprendendo com ele, ainda sendo ele quem é, porque ele vai dizer, vocês me chamam de mestre, e eu de fato sou um mestre, mas vocês estão me vendo lavar pé, então o caminho do seu mestre é lavar pé. Mas a gente não quer lavar pé. A gente quer que o nosso pé seja lavado. A gente olha com o nosso olhar e assim, isso não faz sentido para nós. Porque nós caímos. Nós não somos aquilo que Deus nos criou para ser. Há uma distância enorme entre aquilo que Deus nos criou para ser e o que nós nos tornamos na queda. É por isso que nós chamamos o evento do capítulo 3 de Gênesis de queda. Porque há um abismo entre uma realidade e outra. Qual é a realidade que Deus nos criou para ser? A realidade de Jesus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o que Ele está nos fazendo de nós é a imagem e a semelhança de Jesus. Por isso que Coríntios vai dizer que todos nós, na relação com Deus, contemplando a sua face, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É por isso que Jesus é considerado o primogênito, o primeiro gerado. Se Ele é o primeiro, aqueles que vêm depois são os próximos, são os outros. Deus está nos fazendo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Os teólogos do Pacto de Lausanne diziam que em Jesus nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Então, entre uma realidade e outra, nós precisamos de alguém que faça esse meio de campo. E a nossa maneira de analisar, de perceber, de olhar, precisa, a partir do novo nascimento, no relacionamento com Deus e com Sua palavra, ser transformado. É aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, que as nossas mentes precisam ser meio de transformação da nossa vida, porque ela precisa ser renovada. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E a cruz é a chave hermenêutica para o entendimento de Deus, da sua palavra. Ou seja, mais do que a cruz, o Cristo crucificado. Porque um Deus que pode todas as coisas, mas que ainda assim se permite morrer, é para nós algo incompreensível. Eu costumo dizer que todos nós, se estivéssemos na cena da crucificação, saberíamos identificar com clareza quem estava certo e quem estava errado. Nós olharíamos para aqueles homens cheios de títulos, cheios de conhecimento, cheios de aprovação social, cheios de vida religiosa, dizendo e afirmando algo acerca de alguém que está entre os ladrões e que é contado como um herege e como um perturbador da ordem. Que do outro lado está nu e castigado. Nós olharíamos e diríamos, olha o que o cara quis fazer, cara doido, né? Não foi o que os seus discípulos fizeram? Os seus alunos mais próximos, depois da crucificação, mesmo em face de tudo que Jesus havia dito que aconteceria, de todos os milagres que Jesus fez e de tudo acontecer conforme Ele mesmo declarou que aconteceria,
saíram tristes, voltaram para suas atividades. Aqueles dois no caminho de Emaús falavam, a gente achava que ele era o cara que ia restituir o reino a Israel, restaurar o reino a Israel. Então, nós não podemos, numa distância de 2000 anos, achar que veríamos diferente. Se aqueles homens que eram contemporâneos e que andaram com Jesus e que viram Jesus fazer o que fez, a palavra de Deus vai dizer que ele fez tantos prodígios que nem os seus alunos tiveram tempo de catalogá-los todos. Desde ressuscitar morto, desde curar cego, leproso, desde multiplicar pães, desde andar sobre águas, enfim. Uma série de coisas, mas que em face das realidades expostas, a nossa maneira de pensar caída não consegue ver no Cristo crucificado Deus. Hoje nós vivemos com, eu vou dizer aqui, 90% de tudo que a gente olha associado ao nome de Jesus não contempla o Cristo crucificado. Aponta para um Deus poderoso. Então, nós dizemos, você não está conseguindo dormir? Então vem aqui na minha igreja que você vai dormir. Porque aqui o meu Deus é poderoso. Você não está conseguindo se dar bem no seu trabalho? Vem aqui que nós vamos orar por você. E aqui o nosso Deus é o Deus do poder. Você não está conseguindo casar? Você não está conseguindo o quê? Enfim, a ideia é sempre a lógica do poder. E quando a gente olha e vê o Cristo crucificado, a gente não consegue ver nele Deus. Então, as pessoas estão levantando as suas mãos, estão louvando um Deus, muitas vezes que usurpa o nome de Jesus, que usurpa o título de Cristo. E Jesus vai dizer algo interessante quando ele vai falar lá no capítulo 24 de Mateus sobre o princípio das dores, os últimos dias, o julgamento das nações. Ele vai dizer que muitos viriam em seu nome, dizendo ser o Cristo, e enganariam a muitos. Às vezes a gente imagina que é um indivíduo que vai chegar e vai dizer assim, eu sou Jesus Cristo. O outro vai chegar no outro canto, não, eu que sou. O outro vai chegar no outro canto, não, sou eu. Não, não é isso. Ele não está falando de um indivíduo. Ele está dizendo que é uma quantidade numerosa, grande, de pessoas, e que essas pessoas se propõem como o salvador da vida dos outros. Quando a gente olha para o governo está querendo ser o Messias. Eles vão dizer assim, vota na gente, porque nós vamos cuidar da sua saúde, nós vamos cuidar da sua segurança, nós vamos cuidar da sua vida, nós vamos salvar você. Nós queremos trazer esperança para você, nós queremos educar os seus filhos. É isso que... entenda, usurpa o lugar do Cristo no sentido daquele que vem dar sentido para a sua vida e salvar a sua vida dentro desse contexto nosso que é viver, né? A gente acha que salvação é ficar vivo, mas não é. Então Jesus fala dessa estrutura que vem se pôr como Salvador, mas ela não contempla a cruz, não contempla a fraqueza, não contempla a impotência, não contempla o serviço, não contempla o sofrimento, não, pelo contrário, faz de tudo para evitá-lo e cresce nesse limbo aonde a tentativa de evitar o sofrimento se torna uma fatia de mercado maravilhosa. Então apresenta um Deus que vai evitar que você sofra.
ainda que isso envolva sofrimento. Ainda que você precise subir uma escada de joelhos, ainda que você precise se sacrificar de forma a levar você a entender que isto é um custo menor para um benefício maior. E João Batista está aqui diante de uma estrutura que Jesus já havia dito, ou iria dizer, vamos destruir esse troço. Destrói o templo, eu vou reedificar em 3 dias, mas eu vou reedificar aquilo que vai permanecer para a eternidade. E ele falando do seu próprio corpo, falando da ressurreição. Bom, João Batista é um cara interessante porque ele tem uma história muito ligada de Jesus. O seu pai também, Lucas vai nos ensinar, é também um sacerdote que oficia no templo, mas vê no seu filho aquele que poderia ser a continuação do seu ministério, alguém que rompe com a realidade do templo e vai para o deserto. Cumprindo a profecia de Isaías, porque o Novo Testamento começa em Mateus com Deus fora do templo e vai terminar em Apocalipse com Jesus fora da igreja, batendo a porta, pedindo para entrar. E João, como Deus não está preso a essas amarras, a essas estruturas humanas que tem como objetivo aprisionar a minha, a sua vida e as nossas almas, fazer com que a gente não tenha revelação de um Deus que liberta porque a sua e a minha escravidão é necessária para manter o negócio. Por isso ela não tem interesse num Deus que liberta. Ela sempre faz com que as coisas que ela anuncia façam sentido à minha e à sua maneira de pensar caída. Àquela maneira de pensar que não foi renovada pelo Evangelho. E João começa a olhar para essa estrutura e ele tem o discernimento. Imagine você, para alguém romper com... Vamos imaginar, você tem uma geração, desde quando Moisés estabelece o tabernáculo, de parentes seus que oficiam no templo, no tabernáculo e depois no templo. Porque só podia ser sacerdote quem fosse da linhagem de Arão. A mãe dele era uma dessas. O pai dele também. E você romper com isto, sem que haja uma convicção tremenda de que aquilo ali está errado. Você é a ovelha negra da família. E interessante, você não rompe com aquilo para poder fazer uma outra coisa da sua vida. Antes, você rompe com aquilo para estabelecer um movimento paralelo àquilo, que também é um movimento religioso, mas um movimento que se propõe como força contrária àquele movimento já estabelecido. Tinha a questão de que estava Caifás lá, que era um sacerdote colocado pelo Império Romano. Era uma negação disso. Não, do status quo religioso. Na realidade, havia uma... Opa! Havia já um conchavo político. É uma das coisas que João Batista está declarando como uma afronta a Deus. Primeiro que sumo sacerdote, a palavra sumo fala de um. E na época existe Anás e Caifás. Anás é sogro de Caifás. E Anás, antes de colocar Caifás, colocou seus filhos. Então, o que está havendo ali é uma estrutura de nepotismo e também
um bem bolado ali para poder Anás e Caifás servirem ali como sumo sacerdote. Fora isto, fora essas questões de politicagem humana, o que existe é o fato histórico de que a arca não está mais lá. E a arca não estando lá, para-se o culto. Cessa-se o serviço. Você vai aspergir sangue aonde? O propiciatório não está mais lá. O sacrifício está sendo feito, mas é em vão. E a arca tipificava a presença de Deus. Então significava dizer que o que estava acontecendo ali era um teatro, um circo. Você canta, você oficia, você serve, você limpa, você sacrifica os animais, faz tudo como se Deus estivesse ali, mas Deus não está. Onde é que está Deus? Em todo lugar. Dentro do contexto, do texto. Fora da igreja, fora do templo. Está no deserto. João Batista não era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Então isso para a gente hoje é algo para nós pensarmos. Porque às vezes tem gente que está servindo a uma comunidade religiosa, tem gente que está sendo pastor, pregando, como é o meu caso, tem gente que está lá cantando, tem gente que, enfim, tem gente que está envolvido com o trabalho do templo, mas se a sua consciência não for invadida por um sentido de teleologia trazido pela nova vida de Jesus, ou seja, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Então, tudo passa a ter um fim em si mesmo. Então, o louvor passa a ser canto, a pregação passa a ser palavras, a leitura passa a ser conhecimento, tudo tem um fim em si mesmo. Porque dentro de mim, dentro do templo do Espírito Santo, que sou eu, quando creio, quando sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, não há consciência da presença de Deus, não há um relacionamento íntimo com Deus, não há verdade existencial, tudo está do lado de fora, tudo é a partir das realidades externas, das regras fora de mim, dos ritos, dos conceitos, da teologia. Então eu sou capaz de recitar um credo de frente para trás, de trás para frente, mas quando você pergunta, e aí, como que é Deus? Qual que é a sua realidade com Deus? Qual que é a sua intimidade com Deus? O que o seu encontro com Jesus mudou a sua vida? Se ele falar para você, eu parei de fumar, você vira as costas e sai andando. Ninguém que encontra com Jesus, indo em um sentido, permanece no mesmo sentido. A vida precisa mudar. É o sentido da conversão, né? Mudar de direção. De direção. Eu estava indo para lá, Jesus vindo para cá. De repente eu fui encontrado, achado por ele. E eu disse que sigo a Jesus e eu estou indo para o mesmo caminho de antes? Alguma coisa está errada. Então não sigo. Hã? Então não sigo. Então, às vezes o objetivo todo está lá também. A gente vê muitas igrejas hoje que prega, elege um filho deputado, elege a mulher deputada estadual, em São Paulo tem. Então ele prega aqui, é um objetivo enorme. Se ele encontrou Jesus, ele não quer voltar, ele quer atingir lá. Ele quer atingir Brasília e pode ser. Tem até candidato a presidente, pastor do seu filho. Não, o que eu quero dizer, eu não estou querendo dizer que você... eu estou querendo dizer dessa questão existencial mesmo, que você só tem como explicar a partir da expressão: o que aconteceu com você? Rapaz, eu não sei explicar, é como se eu tivesse nascido de novo. Ou seja, quando nós seguimos a Cristo, não importa onde você esteja, essa realidade do seguir a Cristo precisa se manifestar.
Não precisa, ela se manifesta. Ou ela acontece ou ela não acontece, não é isso? Jesus vai dizer assim: vós sois sal e vós sois luz. Se o sal se torna insípido, para nada mais presta. Ali está falando de caráter, característica. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a uma relação com Deus. Nesta relação, como diz lá Coríntios, o rosto descoberto contemplando a sua face, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Ou seja, isto vai ficando manifesto pela relação com Deus. João ainda tem muito na sua cabeça, como nós também, uma fortaleza erigida de religião. Ele teve uma revelação tremenda da parte de Deus para poder enxergar que aquela estrutura que para todo mundo é sagrada, para todo mundo fala de Deus, para dizer que ela não fala. A ponto de abandonar toda a segurança, toda a estrutura e ir para o deserto. Mas ele traz consigo o ranço. Ele traz consigo muito dela também, porque é natural. Nós também, quando nós somos confrontados com o Evangelho, o que dificulta a nossa relação com Deus, de descansar em Deus, de se relacionar com Deus, é muito desses pensamentos que estão formatados na nossa cabeça e que são frutos da nossa vida religiosa. Que ainda barganha com Deus, que ainda acha que Deus não sabe o que vai dentro do nosso íntimo, do nosso coração, que ainda acha que Deus é o Deus comerciante, barganhador, é o Deus que gera castas e que acha que um é melhor do que o outro. Não, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. É o Deus que sabe cada limitação minha, que sonda o meu coração, e é o Deus que me ama e que me chama à conversão pelo amor, para um relacionamento puro e simples, que é o suficiente para que Ele faça de mim perfeito. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos fez agradável a Ele mesmo no amado. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Paulo escreveu aos Colossenses, que em Jesus habita plenamente, corporalmente, a plenitude da divindade, e que nós recebemos esta plenitude nele. Já imaginou isso? Você já se imaginou pleno? Paulo vai dizer que ele não alcançou a perfeição, mas a perfeição já o alcançou. E por isso ele esquece das coisas que para trás ficam e ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação é chamado. Qual que é o nosso chamado em Cristo Jesus? Para ser como Jesus, Romanos 8, 28, 29, 30. Esse é o Evangelho. E esse texto vai dizer que um grupo de fariseus e de saduceus vão atrás de João. Será que eu vou conseguir chegar? Vou. Pelo menos um pouquinho eu chego lá, no capítulo 5 de Apocalipse. O texto vai dizer que os fariseus e os saduceus iam até João para serem batizados. Bom, você está dizendo para mim que a primeira batista é Babilônia. E eu vou lá, e é mesmo. É mesmo. E eu vou lá dar razão para você. Dizer assim, é verdade, eu preciso me arrepender. Então, como que eu manifesto meu arrependimento? Me batizando. Aí saio da água molhada ali e tal, você me dá o diplominha do batismo, não sei o quê, e eu volto para o templo? Volto a viver como um saduceu, como um fariseu?
Os saduceus, a grande maioria deles eram sacerdotes. 90% do partido dos saduceus eram sacerdotes. Fazia os que salvaram. Então eu sou sacerdote, vou lá e... Não, você está certo, beleza, joga água aí, joga... Tá. Por quê? Essa ideia das externalidades, de um Deus idiotizado, de um Deus ritualístico, de um Deus que não sonda a verdade, um Deus que não sonda o coração. Eu estando do lado de fora bem adequado, eu vou chegar lá diante de Deus e falar, não, mas eu batizei. Se der errado aqui o negócio do templo, eu chego lá diante de Deus e falo, não, mas eu batizei lá com João. E João então fala, meu camarada, o que vocês estão fazendo aqui? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se não há nenhuma relação da sua revelação de Deus com a mudança da sua vida, ainda que você se submeta aos ritos, ainda que você frequente as igrejas, isto não vai valer absolutamente nada, porque Deus é poderoso para das pedras suscitarem filhos a Abraão. Deus não trata com pedigree, Deus crucifica-nos. Deus faz nova todas as coisas. Deus está nos livrando de um culto vazio, desprovido de verdade, de realidade existencial, desprovido de espiritualidade verdadeira. Deus está nos livrando de uma pantomima, de uma palhaçada, de uma interpretação vazia e barata, para nos colocar na realidade do culto. Quando nós estamos diante do capítulo 5 de Apocalipse, João olha e está lá Deus. Ele não consegue nem se referir a isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ele diz que Deus tem um livro na mão. E é um livro selado. Ele é escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E que um anjo vai bradar. Ele vai intimar. Ele vai dizer: quem aí é macho para pegar esse livro aqui da mão de Deus? Quem que é o bonzão aí para poder vir aqui, tomar o livro e abri-lo? O anjo intima. Tem um amigo meu que tem uma pregação sobre isso chamado O Culto Eterno. Eu aconselho vocês a procurarem na internet. E ele fala que o anjo é forte. Quer dizer, uma classe diferenciada dos anjos, né? Tem os anjos e tem um anjo forte. Aqui é um anjo que está desafiando? É um anjo que está desafiando. Está desafiando. Ele está dizendo assim, quem é digno de abrir, de tomar o livro e desatar os selos? Ele está bradando. Aí qual que é a resposta? Ninguém. Ninguém aonde? Nem no céu, nem na terra. Nem debaixo da terra. Ora, o que é o céu, a terra e debaixo da terra? Tudo, isso mesmo. Isso mesmo. Se não existe no céu, não existe na terra e não existe debaixo da terra, necessariamente alguém que fosse abrir esse livro, ou que pudesse ser digno de abrir esse livro, tinha que ser antes de tudo isso. Nós precisamos entender que Deus não é do céu, o céu é de Deus. Deus antecede o céu. Ele que fez? É Ele quem o fez. Não há ninguém. E isto fala muito para nós. Por quê? Porque nós tentamos provar a Deus o tempo inteiro que há. Quem? Eu? Não é? Nós o tempo inteiro não estamos nos debatendo com Deus no sentido de tentar nos redimir.
Porque este livro é o livro da redenção de nós todos. E não só de nós, mas da redenção de tudo que foi criado, como o capítulo 8 de Romanos vai tratar. Ninguém pode abrir. Eu não sou capaz, você não é capaz, ninguém é capaz, um anjo não é capaz, um demônio não é capaz, ninguém é capaz de se redimir. Esta redenção está fora da criação. Esta redenção está em Deus. Então como que eu posso ser redimido? Como que eu posso ser salvo? Só por Deus, que nem diz o outro. Entende? Mas a religião diz o quê? A religião diz que você tem alguma coisa para fazer. E se você não fizer, vai dar problema. Mas se você fizer direitinho tudo, rapaz, aí ó, Deus não vai ter como não abençoar o senhor. Você vai ter um galardão. Eu vi esses dias um pastor, o cara falando, um pastor lá dizendo que se você quer ter um aumento, é só você fazer o seguinte: dizimar a partir do aumento que você quer. Então, se você ganha 10 mil, quer ganhar 100, você precisa dar os 10 mil. Porque Deus será obrigado, então, a criar uma situação. E detalhe, se não dizimar, o exterminador toma. Ah, o devorador. Não é devorador, isso não é exterminador. Mas a ideia é o seguinte: Deus fica numa sinuca de bico. Ele vai ter que, senão ele vai ficar devendo para você. Deus não pode ficar devendo para você. Ou seja, é você quem move a mão de Deus. Você não é igual no Evangelho, onde Deus fala assim, ó: eu já não poupei o meu próprio filho, eu não já te dei tudo. Você quer mais o quê? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. Mas aí Deus serve para eu pegar aqui uma brecha na lei, para poder dar um truco nele aqui, falar um checkmate, falar: meu irmão, manda. Salvação é a mesma, tem gente que, perdão é a mesma coisa, tem gente sofrendo porque vive fugindo de uma relação com Deus, ainda que seja obrigada a orar a Deus todos os dias, e ela ora, mas ora porque tem medo que se ela não orar, o diabo vai pegar, o diabo vai fazer. E não é relacionamento, não é amor, não há paixão, não há interesse, não há amizade. Todos aqui têm amigos? Não precisa responder não, mas aqueles que têm amigo, por que você tem amigo? O que você exige do seu amigo? Mas você nem exige, André. Eu tenho um amigo que ele fica uns 2, 3 anos sem aparecer na minha casa. O dia que ele vai na minha casa, se deixar, ele faz xixi de porta aberta, ele... Ah, não, isso aí é... Não perde a intimidade. Eu tenho um amigo chamado Fábio Farias. Eu estava vendendo o carro da Lili, eu não sei mexer com esses negócios de vender muito assim, eu não gosto. E o cara, o cara é rico, brother. O cara vai lá, pega o carro, leva para consertar. O cara manda polir, o cara manda fazer. O cara vai 7 horas da manhã na feira para vender o carro. Até você tem vontade de comprar de volta. Eu fico falando, o que esse cara ganha com isso? Não ganha nada. É só amizade. E a gente quer orar para torcer o braço de Deus. A gente quer orar para fazer Ele fazer as coisas que eu quero. Eu não tenho prazer em Deus dizer assim: Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ouvir a Sua voz. Eu estou com saudade do Senhor. Eu preciso que o Senhor me corrija. Eu preciso que o Senhor endireite as minhas veredas, Pai. Eu estou andando muito pelos meus braços. Está pesado demais. Alguma coisa está errada, Pai. Eu invoco o Teu nome aqui, Senhor. Não me deixe andar por mim mesmo. Pai, 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 como é bom ouvir Tua voz, Pai.
Como é bom, Pai, como é bom fechar os olhos, como é bom invocar o Teu nome, saber que o Senhor está perto. Obrigado, 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 obrigado. Não há alegria nessa proposta de religião. Mas o texto vai dizer que um ancião fala, calma aí. Que João fica desesperado, fica chorando. E o texto vai dizer que um ancião chega para ele, não, fica tranquilo, tem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir, tomar o livro e desatar o selo. E o texto vai olhar e diz que ele vê o quê? Um cordeiro. Então, ou ele não sabia o que era um leão, ou o ancião não sabia, ou o leão e o cordeiro são a mesma coisa. O céu vê Jesus como um leão. O céu conhece a glória. Nós, a terra, vê Jesus como um cordeiro. E que tipo de cordeiro? Um cordeiro como que tendo sido morto, ao sinal da degola. Se o nosso Jesus não tem o sinal dos cravos, se o nosso Deus não é o Deus crucificado, Ele não é o Deus. E esse cordeiro vai ao que está sentado no trono, toma o livro, e quando ele toma um livro, o que acontece? Os anciãos se prostram. Se prostram. Começa a vir anjo de tudo quanto é lugar, não é isso? Milhões de milhões e milhares de milhares. Por quê? Porque o anjo falou, ó, ninguém toca no livro. Alguém tocou no livro. O pau vai quebrar agora. Só que na hora que a anjaiada chega, eles veem os 24 anciãos ajoelhados, eles falam, peraí, começou o culto. O culto começou. E daí diz que todo mundo se dobra. E aí o texto vai dizer que nos céus, na terra, debaixo da terra, sob o mar, em cima do mar, tudo que neles há dizia o quê? Digno é o Cordeiro. Deus nos livrou de um culto de mentira, gente. E Jesus nos trouxe de volta para a adoração de Deus, para a adoração do Deus verdadeiro, para o culto de verdade, para o culto que é a amizade, para o culto que já tem o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, aonde não existe mais nenhum sacrifício, aonde qualquer um de nós podemos entrar confiadamente na presença de Deus, aonde cada encontro da vida, cada relação humana, cada ação, cada ócio, tudo pode ser um culto. Onde a minha vida é vivida diante de Deus como um culto, onde o meu trabalho é com Deus, o meu namoro, o meu casamento, os meus estudos, os meus negócios, a minha vida está diante de Deus. Isso significa que eu vou acertar sempre? Não. Mas todas as vezes que eu errar, eu estou diante de um Deus que não poupou o seu próprio Filho. Eu posso invocar o seu nome e dizer, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, não me deixe cair em tentação, mas eu necessariamente vou encontrar dentro de mim um coração, um homem interior que tem prazer nesse Deus e nessa relação com Deus. O Deus da religião, o culto é um sacrifício. No Deus do Evangelho, o culto é uma celebração.
Quando a gente olha lá para Isaías no capítulo 1, a gente vê que Deus falando assim, mas vem cá, meu. Quem requereu de vós o só pisardes nos meus átrios? Eu não aguento mais esse ajuntamento solene associado à iniquidade. Quando vocês oram, eu não consigo ouvir, eu tapo os meus... Eu não aguento mais esse negócio. Então é disso que o Senhor nos livrou. Dessa relação religiosa com Deus. Para nos trazer para uma relação de filhos. Nos trazer para o culto que é eterno. O culto que não tem fim. Em todo momento, em todo lugar. Deus pode ser celebrado. Porque em todo momento, em todo lugar, há o sacrifício do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e que nos dá a graça de entrarmos diante do Pai com intrepidez, com amigos, dizendo, Pai, a minha coroa está no teu pé, em nome de Jesus, Pai, vem ser a razão da minha vida. Hoje eu estava conversando com um amigo. A única razão para viver é Deus. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, para as coisas, a menos que a gente esteja arraigado de tal maneira, intertido de tal maneira com as coisas desse mundo, você vai desanimar e dizer assim, rapaz, Deus está redimindo gente, está tratando com esse mundo, nos chama a pregar o seu evangelho, a anunciar às pessoas as boas novas da salvação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens, não imputando a eles os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu me debato demais com a minha religião e vejo o quanto ela me atrapalha e o quanto às vezes eu me deixo levar por pensamentos que não tem nenhuma referência no Deus crucificado. Mas a obra de Jesus na cruz lhe deu a dignidade de nos redimir de um culto de mentira para um culto de verdade. De uma relação com Deus verdadeira, não de uma relação com Deus aparente ou com um pseudo-Deus que não sabe sondar a verdade no coração de ninguém. Que na verdade é um ídolo. Não sei se eu falei demais. Alexandre, Oi, querida. A graça entra nesse contexto. Mas ter esse foco, crer e aceitar e ser aceito. Não é nem aceitar, né? É receber. A graça é tudo. Deus não tem como mover-se em direção a nós, a não ser com a perna da graça alternando com a perna da misericórdia. Deus não tem como fazer nada em relação a nós, a não ser por sua graça e por sua misericórdia. É nós que transformamos essa relação, porque parece que é tão fácil antes de você ser convertido para a religião. O cara era um maconheiro, era traficante, era ex isso, ex aquilo, vem para Jesus e tal, e tal, e tal. O cara, mas eu sou tudo, não tem problema, tal, vem e tal. O cara chega, vamos batizar o caboclo. Batizou o caboclo, na outra semana ele não vem no culto. Daí o irmão já fala, ué, mas o que aconteceu? Aí ele vem na outra semana, fala, irmão, você faltou semana passada, irmão. Você fez a lição da escola dominical? Não. Olha, Deus vai começar, viu? Irmão, como é que tá lá em casa? E não sei o quê. Não, tô numa situação assim e tal. Irmão, você tá dando brecha. Parece que a vida vira um inferno depois que você se converte, né? Não é verdade? Parece que era mais fácil antes. Gente, é essa desgraceira da religião, cara. Mas o evangelho é o seguinte. Filhão, eu já fiz tudo. Anda comigo. E a gente vai... Eu vou fazer o que precisa ser feito.
Mas o problema é, a Bíblia vai dizer assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Eu quero andar junto com Deus, mas aí, na realidade, eu quero que Deus ande junto comigo. Sabe aquele negócio, Deus te acompanhe? Jesus falou que não é assim. Jesus falou assim, ó, queridão, você não é obrigado, mas se você quiser ser meu discípulo, primeira coisa, negue-se. Pô, aí já começa. Pô, cara. Mas eu queria ir para Astorga, o senhor está querendo ir para Nova York, Senhor. Pior é quando inverte. Quando Deus quer ir para Astorga, você quer ir para Nova York. Mas e se eu fizer isso? Mas se não der certo? Se lá não sei o que lá? Bom, eu quero que Deus ande do meu jeito. Não dá, meu irmão. É Ele quem sabe. Eu não quero abrir mão de mim. E Ele fala, então, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e então siga. Lucas 9, 23. Então, amados, tem gente que quer andar com Jesus se Jesus andar onde Ele for. Andar com Ele. Mas ele não quer ir onde Jesus vai. Não, é a gente que segue Jesus, não é Jesus que segue a gente. E isso é confiança, em caráter. É igual eu chego para pregar lá numa cidade, lá em São Paulo, eu não sei nada daquelas ruas de São Paulo. Eu entro no carro de alguém e eu relaxo. Eu vou onde o cara for. O cara desce, eu desço. O cara para, eu paro. O cara sobe, eu subo. Eu vou andando, eu vou seguindo. Confiado num caráter. Se não é alguém que eu não conheço... Uma vez eu cheguei em Brasília e desci no aeroporto, táxi, eu falei, táxi. Aí o cara foi andando, aí tinha um carro comum no estação, eu falei, mas peraí, meu irmão. Aí ele falou, não, eu falei, não, queridão, aquele abraço, né? Voltei, achei que era um táxi autorizado, era um daquele, né? Eu falei, capaz que eu vou entrar no carro, cara, não conheço o cara. Isso é uma questão de caráter. Se eu conhecesse o cara, eu entraria no carro dele, deixaria ele me levar onde ele quisesse. Então, essa é a relação com Deus. Nós não confiamos no caráter de Deus. Eu vou dizer um negócio para vocês e para mim. Deus é bom. E Ele sabe os planos que tem acerca de nós. Planos de bem, não de mal. Nós arrumamos para a cabeça, porque nós não confiamos no caráter de Deus. Vamos orar, não? Lembrando só que Deus nos tirou desse culto de mentira e colocou a gente num culto de verdade. Pai, te amamos, dependemos de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dê a graça de descansar na obra realizada plenamente em Jesus. Nós queremos também fazer parte daqueles que confessam que digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus selos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo o poder, toda a majestade, agora e para todo sempre. Amém.